Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história. Que bom que você está aqui conosco para passarmos tempo com Deus. Você está aqui porque Deus te chamou e tenha certeza que Ele quer falar com você nesse momento, tá bom? Estamos aqui estudando ao longo desse trimestre o livro de Salmos. Se você ainda não tem a sua lição, por favor, vai lá no seu celular, baixe o aplicativo Escola Sabatina. Você vai escolher o idioma que você quiser. Tem até em mandarim para você estudar. Se você não sabe mandarim, pode aprender ali também. Fique em paz. Você pode ter todo o conteúdo de uma forma gratuita. E as outras lições que já se passaram, você terá acesso a elas também. Vai lá, baixa o aplicativo e você vai estar inteirado com tudo isso. Mas se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu queria tanto ter a lição física, manda uma mensagem para a gente no direct. Eu tenho certeza que nós vamos te abençoar de alguma forma. Ou vamos mandar para você de uma forma virtual também, tá bom? Mas, se você está chegando aqui, nós estamos chegando na lição 5, gente. Nós estamos aqui em 27 de janeiro e você passou 2023 inteiro e não se inscreveu no nosso canal, por favor, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @paulistaleste, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e fique por dentro de todas as notificações aqui da nossa associação. E se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu quero Instagram, vai lá no Instagram, tem lá, mips.apl. E você vai ficar por conta, vai ficar por dentro de todo o conteúdo só da Escola Sabatina. Então, não perca teu tempo, vai lá, se inscreva, segue a gente no Instagram e eu tenho certeza que você vai ser beneficiado com a palavra de Deus, tá bom? Hoje, como é um dia especial, nós temos pessoas especiais aqui para falarmos, né? Mas antes disso, eu só quero que você se lembre. Tá vendo aqui no cantinho aqui, ó, lá do meu lado aqui, tem o QR Code, que é o quiz da lição. Tem 3 perguntinhas para você testar teu conhecimento ao longo da semana. Vai lá, participe com a gente, que vai ter um negócio muito especial para você no final, tá bom? Hoje nós temos aqui, para falar de pessoas e algo especial, nós temos pessoas maravilhosas. Temos aqui o pastor Danilo Lima. É isso mesmo? É isso aí, é isso aí. Pastor Danilo é pastor do distrito do Jardim Perialto. Eu tive o prazer de ser pastor naquela localidade alguns anos atrás. Pastor Danilo, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Manda um abraço pro teu povo, pro papagaio, pro periquito, pro cachorro, para todo mundo. Fique à vontade aí, manda um abraço pro povo aí. Que bom, pastor. Que bom estar aqui com vocês nesse momento especial de estudar a lição. Que possamos aqui tirar ricas bênçãos disso aqui, desse cada tema, de cada situação, e que você possa se alimentar grandemente. E eu queria mandar aí um abraço para o meu pessoal daí do Distrito Jardim Perialto, que vocês possam se ligar aqui na lição, possam se inscrever no canal e possamos movimentar. E Deus seja louvado por isso. Amém. Temos aqui aquele homem que tem o bigode mais charmoso da Paulista Leste. Aí sim, hein? Pastor Antônio Alencar. Pastor Toninho, mais conhecido, lá da igreja do distrito da Ponte Rasa. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Que Deus te abençoe. Eu sei que o senhor tem também um canal no YouTube. Pode falar pro pessoal aí para poder curtir Vamos lá, e conhecer. Orar conosco, o canal Guerreiros de Oração. Nós estamos todos os dias no ar, 3 vezes por dia, 5 da manhã. É desafio, hein? 5 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Como Daniel orava 3 vezes por dia, nós estamos lá esperando você, com o seu pedido de oração, com o seu agradecimento, com a sua comunidade de fé. E assim nós vamos buscando os milagres. Porque tudo que precisamos da nossa vida é do poder de Deus e Deus se manifesta através da oração, da fé, da comunhão. É uma bênção, pastor, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Quero mandar um abraço especial para a nossa irmandade ali do distrito da Ponte Rasa, igreja do Keralux, Vila Cisper, Jardim Verônia e Ponte Rasa. É um povo muito amado e querido. Quero também mandar um abraço para minha mamãe lá no Maranhão. Mamãe, ó, beijo para a senhora, irmã Alzenir, nossa família, nossos queridos, Osana, Sara, Thaís, Esther, nossa família ali que trabalha juntinho para a gente promover a bênção do Senhor no lar, na igreja e no mundo afora.
é uma bênção. A lição da Escola Sabatina, então, para nós, é um elo que nos liga no mundo inteiro. Sim. Eu fico sempre emocionado, porque não importa onde você esteja, não importa a língua que você fale, você pode se conectar com uma mensagem que unifica a igreja. É a lição da Escola Sabatina e hoje, para mim, é uma honra estar aqui com meu amigo pastor Léo e estar aqui com o Danilo e com toda a nossa comunidade. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos começar agora o estudo da lição. Quero convidar a você que está conosco a nos reunirmos em oração. Pastor Danilo, pode nos abençoar com uma oração nesse Vamos momento? sim. Oremos, Santíssimo Deus, que as tuas ricas bênçãos recaiam sobre cada um de nós, especialmente sobre os nossos irmãos queridos que estão acompanhando neste momento essa lição. Os professores, os alunos, que o Senhor possa conceder-nos o Espírito Santo para podermos aprender e tirar as ricas bênçãos da tua palavra para o nosso crescimento espiritual a cada dia. Nos abençoe. Abençoe o pastor Leonardo que está aqui conduzindo todo esse estudo e que todos nós possamos aprender em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Um cântico ao Senhor em terra estranha. Verso para memorizar, Salmos capítulo 137, verso 4 diz: Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Trimestre passado nós estudamos sobre missão. E a missão de Deus é a minha missão. E a missão de Deus é o mundo, não é somente uma localidade. E aqui a lição começa a colocar um contexto assim, será que eu consigo fazer alguma coisa fora da minha localidade, da minha família? No livro de Amós fala que vós, profetas, não profetizeis em vossa terra. E aí você começa, o ditado popular, santo de casa não faz milagre. Então, será que eu devo pregar a mensagem somente na minha localidade, ou Deus espera que também eu possa abençoar outros povos, nações e línguas? Como que a gente pode fazer, pastor Danilo? Acredito que a missão é algo que Deus tem no coração e Ele coloca no nosso coração também. No reino de Deus, todo mundo que aceita Jesus nasce como um missionário. E a frase é: o campo de Deus é o mundo. Aonde nós pudermos ir, nós temos que avançar, nós temos que crescer. E nós vemos uma igreja hoje que cresceu, uma igreja que está completamente voltada para isso, para a missão, para a pregação do Evangelho. E quando nós temos o louvor de conhecer essa mensagem, de conhecer o Deus vivo, eu acho que temos que ir aonde Deus mandar, aos confins da terra, como Ele mesmo diz. Amém. Pastor Toninho, o que o senhor entende para esse contexto, um cântico ao Senhor em terra estranha? O que nós podemos fazer? Assim, pastor, a lição ela nos leva a uma reflexão profunda sobre a maneira como nós podemos interagir diariamente com os reveses da vida, as dificuldades, como cantar em terra estranha. Eu sempre digo para a Irmandade da Igreja o seguinte: cara feia não consegue conquistar ninguém para Jesus. O mundo que a gente vive é um mundo assim cercado por lutas, todos os dias, provações. O povo de Deus fez diferença na Babilônia. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Daniel na Babilônia, retirado da sua terra, José do Egito. Que circunstância difícil da vida daquele rapaz. Mas ele lá em terra estranha, ele abençoou o Egito e abençoou o mundo inteiro naquele contexto. E penso eu, pastor, que apesar dos pesares, e a lição ela vai nos colocando num contexto assim até um pouco melancólico, né, que parece que a provação nunca passa, é uma luta, a injustiça do mundo, mas a semente prospera. Basta olharmos para Jesus. Ele veio a esse mundo. Nenhum foi tão atormentado como ele. Ele já nasceu da batalha. Crianças morreram. A família complicada. Ele tinha dificuldades no lar. Ele tinha dificuldade com os discípulos. Mas Jesus é a nossa inspiração. E ele falou para nós que no mundo nós podemos ter aflições, mas devemos ter bom ânimo. É esse bom ânimo aí que, pelo poder do Espírito Santo em nós, apesar dos pesares, vai quebrando as barreiras e trazendo os frutos, que breve, pela graça de Deus, nós estaremos no reino dos céus.
E teremos, apesar das dificuldades, a messe. Os frutos que vieram muitas vezes através do sofrimento. Muitas vezes através dos reveses da vida. Eu acho que essa é a coisa mais encantadora da vida, sabe? Não importa quem seja, às vezes uma pessoa tão idosa ali, já passando por dias difíceis, mas ali está com tempo para orar. Está com tempo para abençoar. Às vezes nós pastores, tem algumas irmãs da igreja que dizem, pastor, eu não posso mais ir, já fui diretora da escola sabatina, já fiz tanto trabalho missionário, mas agora eu já não posso. Eu digo, irmã, continue nos abençoando, porque nós precisamos da senhora. A senhora pode orar mais agora do que aqueles que estão na batalha ali. Então, se a gente tiver essa visão do reino e do envolvimento missionário, nós sempre vamos conseguir produzir alguma coisa que será fundamental, porque o que Deus espera é o verdadeiro louvor, aquele que muitas vezes nem sai do lábio, mas sai do coração. E aonde nós entramos aqui, já um elo, né, para a lição de domingo, que fala dos dias do mal, né? Nós vamos ter retrocessos da nossa vida, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter altos e baixos, nós vamos ter instabilidade emocional, vamos ter problemas. É normal. Um dia eu fiz pregando, eu perguntei para os irmãos, irmãos, quantos aqui tem problema? Teve uns 3 que não levantou a mão. Falei, irmão, então eu vou começar a orar a Deus para mandar um monte para ti, porque não tá certo esse negócio. A questão é, nós vamos passar por dificuldade. Agora, o que eu faço para lidar com ela? Infelizmente, as pessoas quando passam por dificuldades, algumas delas dão um mau testemunho. E, infelizmente, algumas pessoas olham para o nosso mau testemunho e desistem da fé. Como que nós podemos entender? Os dias são maus, mas eu tenho que conservar minha vida e minha fé em Jesus. Como que nós podemos trabalhar esse contexto aqui, pastor? Pastor, acho que é muito interessante a gente pegar a Bíblia, especificamente que os salmos que nós estamos estudando, nós aplicarmos para os nossos dias hoje. Porque muitos desses salmos que estão sendo escritos, muitos dos irmãos e nós mesmos convivemos com essas dificuldades, com essas lutas. Então a gente percebe que é muito atualizado para a nossa vida. E esse mal que a vida nos traz dia após dia por causa do pecado, ele pode trazer muitas dificuldades na vida do indivíduo, porque muitas pessoas vão retratar esse mal que acontece na nossa vida, que o pecado causa, vão retratar para Deus, que Deus é o causador, aí os porquês da vida, por que aconteceu isso comigo, por que está acontecendo isso comigo, e quando nós retratamos isso para Deus, aí está o perigo, a nossa fé pode ser abalada, os nossos questionamentos, não é que nós não podemos reclamar com Deus, não é que nós não podemos falar para Deus as lutas que nós estamos passando. Então você que é irmão, você que está aí, lendo a Bíblia, estudando o livro de Salmos, você pode conversar com Deus. Ele mesmo diz, vamos arrazoar, vamos conversar, porque esse mundo, dia após dia, pastor, é dias de luta, de sofrimento. Mas quando nós levantamos a bandeira do sofrimento e atacamos a Deus, pode ter certeza, é o início da apostasia da nossa fé. E nós precisamos fazer o quê? Cantar ao Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na luta. Conversar com Deus, arrazoar com Deus. Porque a confiança em Deus é a certeza de que o fim vai ser o melhor. E aí, pastor, como que a gente lida com esses dias maus? Pastor, quando nós estudamos essa lição, sempre temos que partir da premissa de que o salmista ele usa a linguagem poética aqui. Como a lição coloca, é um cântico, né? Então o cântico dá liberdade àquele que compõe ali o cântico e usar algumas expressões que às vezes nós precisamos trabalhá-las para que isso não se transforme em um empecilho para a nossa fé. Nós estamos numa grande batalha. É isso que coloca para nós. E quem que está envolvido nessa batalha? Primeiro, Deus. Nós nunca podemos esquecer que a batalha ela começa no céu. O grande conflito. Um anjo mau se rebela contra Deus e ali acontece um cisma, que não é o tema da lição de hoje.
Mas nós precisamos entender que nesse grande conflito, nós estamos envolvidos nele, por quê? Porque os nossos primeiros pais pecaram. E logo, Deus não é culpado pelo pecado, mas Deus interage com respeito ao pecado. Aqui nós encontramos, por exemplo, Jerusalém, a cidade de Deus, a aliança de Deus com o povo de Israel. E de repente Deus entrega o povo de Israel nas mãos do inimigo. E alguém que olha fica revoltado, mas espera aí, Deus é um pai responsável. Como que ele pode pegar o filho dele e entregar? Mas o pastor Leonardo é pai, eu sou pai também, o pastor Danilo é pai. Ainda não, né? Mas vai ser com a graça de Jesus. Amém. Né? Mas olha só, nós que temos filhos, a gente sabe, não é fácil a tarefa de educar, meu irmão. Às vezes você tem que pegar o seu filho, dar uma correção no seu filho, você vai ver a lágrima descendo dos olhos. E é um pedaço da gente. E assim você fica observando, através da experiência das outras famílias, e você diz assim, eu não quero que meu filho seja desse jeito. Então, peraí, eu vou ter que aplicar aqui a correção. Ainda bem que eu não aplico a correção igual a mamãe aplicava. Tá lá no Maranhão, velho. Tá, porque a mamãe, meu amigo, nunca teve... dura, mamãe nunca teve preguiça não, viu? Mas assim, hoje, óbvio que as coisas são diferentes, mas nós não podemos abdicar desse papel da educação. E aqui nós vemos uma pedagogia. Deus está ensinando o seu povo. Não é verdade, pastor? Deus está ensinando o seu povo. E Deus ensina a gente através das cabeçadas. E aqui Deus sim, Deus de alguma maneira, ele permite que o povo sofra. Mas é aquele sofrimento que a gente aperta um pouquinho, né? Mas com os braços ali preocupados, né, em acolher o filho para que de fato a lição seja aprendida e as coisas avancem. Não podemos nos esquecer, eu vi aqui na parte da lição, que o caráter de Deus, ele é vindicado através desse conflito a partir da maneira como nós reagimos ao sofrimento. Porque nós temos duas alternativas. A primeira delas é a gente se relacionar com Deus apesar das provas. Humildemente orando, pedindo a Deus sim, como nós vamos ver um pouco mais para frente, né? Tem um momento que a gente rasga o coração, fala para Deus, extravasa, mas sempre nos lembrando, Deus é o soberano desse conflito. E nós somos aliados de Deus. Deus não é nosso inimigo. Eu acho que o cúmulo do absurdo é quando o povo de Deus se rebela contra Deus. Troca de exército, muda para o lado contrário. Porque aí nós corremos todos o risco de nos tornarmos blasfemadores, sabe? Pedra de tropeço. E a partir da maneira como eu encaro o sofrimento e aprendo as lições e deixo um testemunho, um legado para os meus filhos de como é que eles vão lidar com o sofrimento. Porque, como o pastor estava falando, né? A gente pergunta para uma pessoa, quantos aqui sofrem? Se alguém disser que não sofre, eu sempre falo assim, espera só um pouquinho. Vai chegar. Porque a tua hora está chegando. Porque é assim, não tem como uma pessoa escapar na vida dessa escola. E o sofrimento é uma escola. A parte do sofrimento a gente aprende muito. O pastor Bolhão, ele dizia assim, não ouse ter crescimento na vida se você não passar pela dor. A dor faz parte do crescimento do nosso caráter. E onde a gente interliga na lição de terça-feira, à beira da morte... Posso ressaltar só um detalhezinho que é muito importante? Deus, ele não é o causador do mal. Sim. Às vezes nós vamos trabalhar com essa ideia do mal e, vez ou outra, talvez alguém possa pensar... Resvale nisso. Resvale nisso, exatamente. Deus está causando o mal. Ou para nos ensinar alguma coisa, ou para fazer alguma coisa referente ao plano que ele tem para a humanidade. Mas Deus nunca vai ser o causador do mal. Ele nunca vai causar alguma coisa ruim para o ser humano ou para alguma pessoa específica. Eu acho interessante, a liçãozinha de domingo aqui, lá no finalzinho, vai dizer assim, ó, nossas atitudes erradas também podem ter efeitos espirituais prejudiciais da fé pelas atitudes daqueles que professam o nome de Cristo. Às vezes Deus permite, só ressaltando o que o pastor Toninho acabou de dizer aqui, a gente tem que saber lidar com essa situação. Permissão de Deus não quer dizer que Deus causou o mal. Ele permitiu, por nossos erros, por nossa infidelidade, por muitas coisas que aconteceu no passado, acontece hoje, Deus permite para que a gente possa aprender.
No contexto, a gente tem que deixar bem claro para os nossos amigos que estão nos assistindo. Deus permite por quê? É consequência de uma escolha que nós tivemos. Correto. É o livre-arbítrio da vida, né? Deus, ele nos protege, ameniza o nosso fardo, mas ele não retira de nós as consequências das nossas escolhas. E também, pastor, eu acredito particularmente que às vezes Deus aplica um remédio amargo. A semelhança de um médico, um enfermeiro, Sim. que para curar a enfermidade de uma pessoa, precisa permitir que algo aconteça. Nem sempre o remédio doce é o melhor remédio. Pois é. E aí vem aquela situação que causa um desconforto. Se a pessoa não tem a compreensão, por exemplo, você vai pegar uma criança, né? Criança, você vai aplicar uma injeção na criança. Dói, né? Eu tenho que segurar minhas filhas. Quando vai, é uma confusão para poder aplicar uma injeção. Tem que segurar, às vezes vem 3 enfermeiros ali e eu fico com o coração partido, porque realmente dói. Eu sei que dói, eu não gosto de injeção. Mas eu amo minha filha. Eu quero que ela se salve. Eu não quero que ela perca a vida. Existe todo um contexto da ciência que diz pra gente, o médico convence a gente, não, tem que dar 6 injeções. Doutor, não dá para ser menos, não. Você quer salvar? Tem que aplicar. Mas ela não quer. Poxa, mas eu que sou adulto, embora ela esteja dizendo, pai, eu não quero, eu tenho que segurar ali. E nesse contexto espiritual, nem sempre, pastores e irmãos, nós compreendemos a forma de Deus agir. E às vezes a gente tem até essas reações, né? Deus é mau. Como que pode Deus permitir que algo assim aconteça? Mas essa visão maior, essa confiança, que é esse relacionamento que precisa existir entre nós e Deus, é que nos dá tranquilidade, que vai acalmar o nosso coração. O papai está comigo. O papai está segurando. Mesmo na beira da morte. Mesmo na beira da morte. Às vezes nós estamos falando para alguém aqui, pastores, que está nos assistindo no hospital, que está acamado em casa. E nós temos que deixar algo bem claro para eles. Deus está aí com você. Apesar que você possa estar enfrentando essa enfermidade, você descobriu algo, uma doença, uma coisa que você não gostaria de ter, Deus, ele está aí. E é por isso que o salmista Davi, ele deixa bem claro alguns apontamentos para nós. Em suma, a lição ela diz o seguinte: tanto a permissão divina para o sofrimento quanto a sua libertação são demonstrações da soberania de Deus. Lembrar que milagre é prerrogativa divina, não é querer humano. E isso só ocorre com um propósito. Alguns podem olhar para nós, mas porque se Deus é amor, porque eu cuido e eu sigo Deus, por que eu sofro? Por que eu tenho enfermidade? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo outro? Por que eu não prospero como se fosse como o ímpio prospera? Alguns porquês as pessoas não querem entender. Alguns acham, uma coisa que eu aprendi na vida, tem coisas que Deus nos dá pra gente aprender. Mas tem coisas que Deus só vai nos dar depois que a gente aprende. E uma das lições da vida é essa. Será que nós estamos preparados para lidar com tudo isso? Nessa parte da segunda-feira, o que vocês gostariam de apresentar para os nossos irmãos? Porque nosso tempo está correndo e nós já temos que ir para terça aí para dar tempo de falar de tudo. Pastor, eu só posso ler o verso aqui, porque esse verso fala muito comigo, sabe? Explicando para nós, como o pastor estava dizendo agora, Léo, sobre as pessoas que podem estar no leito de dor. Em Salmo 41, verso 3, diz assim: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Pensar em um pai que está do lado, às vezes dá um nó na cabeça da gente, porque a gente pensa assim, bom, se Deus está do lado, por que não cura? Faz logo isso. Por que não levanta da cama? E aí volta ao panorama do grande conflito, filhos. Nós sabemos que haveremos de morrer, todos nós. A vida vai passando, os anos vão chegando. Davi passou por isso, ele ficou no leito. A Bíblia mostra, Davi estava no leito de dor. Finalmente expirou. O Filho de Deus veio aqui, enfermou por nossa causa, como diz lá Isaías 53, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores estavam sobre ele. Então nós não sofremos sozinhos.
Eu acredito que o conforto é a gente saber que jamais um crente que tem fé em Deus, que confia no Senhor, ainda que morra lá com um câncer, ainda que morra lá com um problema hepático grave, ainda que sofra um acidente, ainda que se quebre, mas Deus promete, eu vou estar do teu lado. Como diz o Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então essa visão que a palavra coloca para mim aqui, para mim, pastor, eu me sinto satisfeito, sabe? Eu só quero que a mão de Deus segure na minha mão. Ainda que eu tenha que passar pelo maior desafio da minha vida, eu só quero que Deus continue segurando, porque Deus já segurou na minha mão em momentos muito difíceis. Eu estive no leito de dor. Sabe? Eu passei pelo vale da sombra e da morte. Eu tive medo de morrer. Eu vi a morte, como diz o ditado popular, vi a bicha das unhonas me puxando assim, sabe? Mas eu não me sentia sozinho. Primeiro, pastor, como é gostoso a gente participar de uma comunidade cristã. Por isso que eu sou um guerreiro de oração. Eu gosto de orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Participar, a pessoa descansar sabendo assim, ter uma multidão de pessoas orando por mim. E o Espírito Santo confortando o coração. E a gente atravessando os vales e chegando pela graça de Deus do outro lado para encontrar aquele que é a razão da nossa fé, que é o motivo de nós estarmos aqui como crentes em Cristo Jesus, para primeiro vivermos essa experiência com Ele diariamente, apesar dos ais, e também termos as promessas que Ele coloca para nós, que não há outra promessa para a família humana que se compare à promessa de Jesus. Não tem um Deus que se dispõe, diz assim, eu vou estar com você sempre, você vai estar doente, mas vou estar com você. Toca aí, pastor. Não. Pastor, só fazendo um complemento bem rápido, talvez essa seja uma das indagações do ser humano. O leito de morte, as dificuldades, as lutas, por que está acontecendo. E eu gosto de pensar o seguinte, se nós levantarmos a bandeira do sofrimento, é ela que vai vencer na nossa vida. E às vezes nós temos irmãos que estão sofrendo, e não tanto só no leito do hospital, mas a perca do emprego, uma dificuldade familiar, alguma coisa que está acontecendo na vida e ela não consegue lidar com isso e aí começa a levantar a bandeira do sofrimento. Por que que eu sofro? Por que que acontece? E não tem um entendimento completo desse grande conflito. E eu gosto de pensar o seguinte, se nós levantarmos a bandeira das bênçãos de Deus, se nós levantarmos a bandeira do louvor a Deus, da esperança, que Deus cuida, que Deus está do nosso lado, que Deus observa cada detalhe, cada dificuldade que nós passamos. Se nós levantarmos essa bandeira, a nossa fé sempre vai se manter viva. Por quê? A nossa vida social é feita disso. É feita de problemas, feita de lutas. Agora, como cada um vai lidar com isso, é onde vai estar a vitória. Se eu levantar que Deus está comigo, está do meu lado, está segurando a nossa mão, pode ter certeza que essa vitória que eu vou ter, uma fé viva, uma vitória que no final, a esperança, a justiça e que Deus vai vencer e nós vamos vencer com Ele. É isso que nós temos que levantar. É essa bandeira que tem que estar levantada todos os dias. Dentro do mundo do sofrimento, né? Quando alguém passa por uma dificuldade, a primeira pergunta, o primeiro sentimento que vem para nós é o senso de abandono. Por que Deus permitiu? Ou onde está Deus? E diante de tudo isso, como que nós podemos alimentar no coração dos nossos irmãos que o silêncio divino faça que nós possamos buscar mais a Deus e não que Ele está longe de nós? É difícil você tentar entender o silêncio de Deus. O silêncio é uma autoexaminação nossa. É algo que nós precisamos parar para refletir, para ver quem somos e aonde nós estamos. Sim. Entender qual é a nossa essência. Mas às vezes a gente não quer parar para fazer essa autoanálise.
Porque quando nós fazemos uma autoanálise, caímos no perigo de ver que o problema não é Deus. O problema sou eu. E ninguém quer ver, ninguém quer fazer autocrítica a si próprio. É gostoso avaliar os outros, e não eu. O Leonardo avaliar o próprio Leonardo? Ah, não, deixa para outro isso. E esse é um contexto que nós precisamos. Aonde está Deus? Onde estava Deus quando ele viu Jesus sendo crucificado? Às vezes as pessoas olham para mim assim, por que Deus não fez nada? Onde estava Deus? No mesmo lugar. Onde ele teve que ver seu filho ser morto e não pôde fazer nada para tirar ele daquela cruz. Ele tinha que passar por aquilo. Aonde está Deus agora, pastor Toninho? O salmista, ele usa aqui expressões muito lindas no Salmo 42. Ele diz assim, olha, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Às vezes eu fico emocionado, pastor, de pensar que tem pessoas, agora, voltando àquele tema que a gente começou logo no sábado, ali na parte do sábado, né? De testemunhar no meio das adversidades. Tem pessoas no mundo que elas têm sede de Deus, elas não sabem onde encontrar Deus. Pode ser que tenha alguém que vai entrar em contato com esse conteúdo, até de uma maneira aparentemente casual, mas terá encontrado aqui, através desta palavra, a água viva, que é aquilo que me alimenta. Onde está Deus? Deus está pertinho de todos nós. Essa autocrítica, pastor, a gente só pode fazer se o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Eu me lembro de várias experiências assim da vida. Eu batizei um senhor lá em Limeira, nome do irmão Edvard. O irmão Edvard, ele era um homem mau. Ele nunca teve a luz do evangelho. Quando o batizei, isso em 2007, ele tinha aproximadamente 82 anos. Um homem negro, alto. Ele era cego de um olho e em uma das mãos só tinha metade da mão. O irmão Edvard, ele era proveniente de uma religião afrodescendente. E ele não conhecia a palavra de Deus como nós conhecemos. E um dia o irmão Edvard, ele participou de um ritual espiritualista e isso tirou a paz dele. Ele ficou muito mal. E um dia desses, a irmã passava ali na frente da casa dele e observou que ele estava lá dentro, bateu ao portão e ele veio e ela ofereceu um estudo bíblico. O Edvard aceitou o estudo bíblico. Porque ele me disse, pastor, naquela hora o meu coração estava sangrando, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, a minha vida estava definhando e eu não achava soluções. E de repente, a única alternativa que eu encontrei, ele disse, eu nunca tinha me relacionado com crente algum, na verdade tinha até preconceito de crente, mas naquele dia a irmã bateu a porta da minha casa e eu estudei a Bíblia e eu tive o privilégio de batizar o Edvard. Batizei o Edvard e ele dizia, pastor, só quero paz. Momento emocionante, depois do batismo, eu fui na casa do Edvard. Quando cheguei, encontrei o Edvard assim na garagem, lendo a Bíblia. Ele tinha dificuldade de ler a Bíblia, só tinha uma visão. E ele estava assim com a Bíblia, sabe? Aquele solzinho batendo e ele lendo a Bíblia. E aí eu chamei, irmão Edvard, vim te visitar. Quando ele me viu, ficou emocionado. Pastor, o senhor aqui na minha casa. Que bom que o senhor veio. Aí eu fui conversar com o Edvard e eu encontrei a Eva. Era a esposa do Edvard. A esposa do Edvard não queria ir para a igreja. E quando eu cheguei ali pertinho dela, fui cumprimentar ela, fui conversar com ela ali, só estava ele e ela me fez a pergunta crucial. Ela disse, pastor, como é isso? Quer dizer que esse homem foi o demônio na minha vida? Ele me batia, falou, sabe, de muitas situações ali da vida doméstica ali. Ela sofreu muito nas mãos. E ela dizia assim, a queima-roupa, ele sentado de um lado, eu do outro ali. Pastor, ele me batia,
ele era violento, pastor, ele trabalhava de segurança, trabalhava armado. Ele disse, pastor, ele tinha muito ciúme, ele saía, ia para o trabalho, voltava, me vigiava, e quando ele chegava, se eu não estava fazendo o que ele queria, ele me batia, me espancava. Eu perdi um bebê porque ele me espancou, eu não tive nem condições de denunciá-lo, porque senão ele me matava. A situação era complicada, era tensa. E ela disse, pastor, como que quer dizer que agora esse homem vai para o céu? Agora o senhor está dizendo que ele vai para o céu. Irmãos, eu vi a coisa mais linda que eu já pude ver, trabalho do Espírito Santo. Eu não conversei nada com o Edvard. Ele estava sentado aí como o senhor, sentado, e aqui, digamos, a irmã. Ele de um lado, ela do outro. Ele se levantou, aquele homem grandão, se ajoelhou ali, ao pé do sofá, pegou na mão da Eva e falou, Eva, eu era cego. Eva, eu não compreendia tudo isso. Então, queridos, a maldade que tinha no coração daquele homem, o mal, não era ele que tinha plantado, sabe? Era aquela sede de Deus que nunca tinha chegado a água para ele beber. E eu falei para Eva, você consegue compreender? Deus te ama, a graça de Deus está trabalhando na vida do teu marido, na tua vida, para restaurar as pessoas. Então, pastor, onde está Deus? Deus está trabalhando. Eu gosto muito da visão de Romanos, capítulo 8, verso 26. Diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o Consolador. Se você quer encontrar Deus no seu momento de dificuldade, não seja rebelde contra Deus. Peça para Deus, Senhor, fala comigo. O salmista, ele rasga o coração. Ele diz, onde é que eu vou? Quando é que eu irei e me verei na presença de Deus? Faça essa pergunta para Deus. Porque não somos nós que queremos beber água. É Deus que quer nos dar água. Mas Deus não vai, como o pastor falou, né, do livre-arbítrio. Cada pessoa tem um momento de abrir o coração e permitir, mesmo em face ao sofrimento da vida, que Deus faça uma obra. Se não na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida de alguém que você ama. Essas experiências, elas me renovam. Só de pensar nelas, eu me sinto feliz. E eu acho interessante, pastor, a lição de terça aqui faz alusão à vida de Davi, né? O salmista Davi, ele vai fazendo alusão aos momentos que ele viveu, né? E faz alusão lá da caverna, né? Que é onde Saul estava ali perseguindo ele estava pronto para terminar com aquela situação. E duas coisas que eu, estudando a lição, eu percebi, que faz com que essa pergunta seja respondida, onde está Deus? E vem duas coisas em minha mente. Primeiro, a autoconfiança. Quando nós somos autoconfiantes em nós mesmos e queremos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, e talvez muitos de nós temos essas características, né, de ser autossuficiente. Isso é um grande problema, porque nós nunca vamos encontrar essa resposta enquanto nós formos autossuficientes. Enquanto nós formos autoconfiantes daquilo que acontece na nossa vida e querer resolver de acordo com as nossas ideias, os nossos pensamentos, resolver do nosso jeito. Davi, ele poderia resolver ali. Ele era guerreiro, estava com a espada, podia terminar. Mas aonde está Deus num momento como esse? Na dependência. É a segunda parte. Quando nós somos dependentes de Deus, a pergunta é respondida. Deus está ali. Quando eu dependo dele 100%, e eu confio que ele vai resolver da melhor forma possível, hoje, ou amanhã, ou depois, Deus está ali, na minha dependência dele. Para terminar o raciocínio, eu achei assim, o final da lição de terça-feira, assim, um parágrafo muito explicativo. Vou ler só o finalzinho. Diz assim, o silêncio divino faz com que os salmistas se examinem e busquem a Deus, mas com confissão e humildes petições. Eles sabem que o Senhor não permanecerá em silêncio para sempre. Deus não vai permanecer em silêncio. Quando nós confessamos, quando nós vamos a Deus com humildes petições, em algum momento Deus vai responder às nossas indagações. O segredo acho que o senhor falou no início da sua fala aí, se examinem. No silêncio de Deus é a hora de se examinar. Que Deus possa conduzir nossa vida dessa maneira. O problema é que no meio do silêncio, às vezes a gente pensa que
Deus falhou comigo. A promessa não aconteceu. Ou a lição na parte de quinta-feira, para que os justos não sejam tentados a pensar o que é errado. Entre quarta e quinta-feira, Deus ele não falha a sua promessa. E Deus ele não permite que os justos sejam tentados, para que eles não sejam tentados. Deus, em primeiro lugar, ele não tenta, ele prova. Tentação é a parte exclusiva de Satanás. Tiago capítulo 1, verso 13 deixa bem claro isso. O Senhor não tenta ninguém, mas ele prova. A provação é dolorida, mas nós temos que passar. Jesus passou por grandes provações. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Cristo novamente. Agora, como que nós podemos entender que a promessa de Cristo, ela não falha através da sua palavra, e que os justos, para que os justos não possam ser tentados? Como que a gente entra dentro desse contexto, desse ensejo final aí, para nós terminarmos a nossa lição? Acho que a primeira ideia que a gente tem que ter na cabeça é que Deus nunca vai falhar. Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, ele nunca vai falhar. Não? Pode demorar um pouco a acontecer aquilo que talvez eu espere, talvez a justiça, a sede da justiça, em um mundo tão cruel, em um mundo voltado e onde o pecado ele reina. Pode ser que a justiça não aconteça naquele exato momento, naquela situação a qual eu estou passando e vivenciando. Mas se eu tiver a certeza de que Deus não falha, já é o início de um bom relacionamento com Ele. Amém. Porque se eu imaginar que Deus falha, que Deus é esse? Que Deus que eu estou seguindo? Um Deus que falha. Um Deus que não cumpre as suas promessas. Como que eu vou lidar com isso? E eu sempre gosto de lembrar o meu verso favorito da Bíblia, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu acreditar exatamente nisso, Deus não vai falhar. E, terminando o raciocínio, é legal a gente pensar no final. Porque nós temos revelações na Bíblia que retratam o final. Deus não deixa os seus filhos no escuro. Não é uma escuridão total. Eu não sei o que está acontecendo. Concordo, tem coisas do caráter de Deus que nós não entendemos. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que acontecem na nossa vida, nesse mundo de pecado, que a gente não entende e por mais que a gente estude, a gente não vai conseguir se aprofundar nisso. E não vamos conseguir ter uma resposta clara e evidente daquilo. Porém, se nós formos pegar aquilo que já está revelado na palavra dele e a gente pegar o final disso, a gente entende que as promessas vão ser cumpridas, a gente entende que ele não vai falhar e que no final a justiça vai prevalecer. E é isso que a gente tem que entender. Antes de chegar no final, né, pastor? A gente tem ali o meio que a gente vive. E o pecado, quando ele entrou na experiência humana, Jesus fala assim, o mundo jaz no maligno. Outro texto que fala muito comigo é quando Jesus fala assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto o final não chega, parece que Deus falha. O salmista ele diz assim, olha, quando ele olha o ímpio prosperando, ele olha o ímpio prosperando, ele diz assim, meus pés quase resvalaram, porque, peraí, eu tenho que pagar uma conta que eu não devo. Eu tenho que puxar uma cana, como o pessoal fala num jargão bem comum, né? Eu tenho que entrar na cadeia, tenho que amargar lá anos e anos, sem ter cometido nenhum erro. E aí você olha na rua, vê o ímpio, vê aquele que realmente cometeu o crime, debochando de você, tirando sarro de você. Na visão humana, Deus falhou. Porque como pode o justo sofrer e aquele que merecia a penalidade? O salmista disse assim que tudo isso só vai se esclarecer no final. Quando o juízo se estabelecer. E quando for vindicado o caráter de Deus, mas também vai ser vindicado essas pessoas honestas, justas e decentes que sofrem. Eu nunca me esqueço da experiência de João Batista. Jesus fala assim, entre os nascidos de mulher, nenhum maior do que João Batista. E João Batista, gente, se a gente vai ao Evangelho, João Batista morre lá abandonado.
tem a cabeça decepada por causa de uma orgia, de uma festa maluca lá. E Jesus estava ali interagindo. E João ainda manda recados para Jesus, pelos seus discípulos. Olha, será que... E aí Jesus só manda o recado para João. Olha, fala assim, os coxos veem, os cegos... Desculpa, os coxos andam, os cegos veem, né, os leprosos são curados. Mas Jesus não foi lá tirar João Batista de lá. Por quê? Porque assim, queridos, Deus nos prepara para as lutas da vida. Se Deus permitiu que seu filho viesse a esse mundo e sofresse, é para que nós tenhamos uma referência. Que no meio do sofrimento nós podemos, sabe, ter uma opinião e permanecer firmes. Jesus fala assim, olha, se te perseguirem, né, se te derem um tapa, se te caluniarem, por amor de mim, você é um bem-aventurado, você é um feliz. Então, em suma, assim, o crente é meio maluco. É louco. Por quê? Porque nós temos uma visão do final do grande conflito. E nós esperamos que no final Deus vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. E se alguém tiver que sofrer pelo amor do Evangelho, saiba, Deus não vai ficar devendo nada para você. Nada. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, nem subiu à mente, é o que Deus tem preparado para nós. Eu acredito que entre nós aqui na Terra, ninguém pode passar pela vida e não encontrar uma marca de injustiça. É impossível. Precisamos agir pela fé e esperar aquilo que Jesus prometeu para nós. Que um dia o mal será aniquilado, mas aqueles que fizerem a vontade do Senhor irão prosperar para sempre. Porque se a gente não tiver essa fé, realmente, nós ficarmos só no aqui e agora. Ficarmos na lógica humana, É, a gente não chega em lugar nenhum. verdade. E é onde eu quero chegar com você para nós concluirmos tudo isso aqui. Na vida de um cristão, o sofrimento nunca é um ponto final. É só uma vírgula. Porque quem coloca o ponto final é Deus. Amém. Então, eu quero olhar para você e falar uma coisa muito especial. Você pode estar passando por dificuldades, vivendo um colapso emocional, problemas na sua vida espiritual, problemas na sua vida financeira, no seu emocional, em tudo. Mas lembre-se, isso é só uma vírgula. Não é o ponto final. Porque o ponto final quem vai colocar é Deus. E esse ponto final vai ser colocado no dia da volta de Jesus. Porque o sofrimento ali vai acabar. E lembre-se que o Senhor está aí com você. Que Deus te abençoe. Chegamos ao fim de mais uma lição. Agradeço a vocês. Muito obrigado. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pelas lindas lições que o Senhor tem colocado através do estudo da Tua Palavra. Louvado seja o Teu nome, Jesus, porque nós temos professores comprometidos que estarão no sábado, Senhor, para poder ensinar os seus alunos de que o Senhor está no controle de tudo nesse mundo. Amém. Conserve nossa fé em Ti. Traga-nos em segurança, Senhor, para o estudo da Tua Palavra constantemente. E ajude-nos, Senhor Jesus, a viver aquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, nós ficamos por aqui. Eu te agradeço por estar aqui conosco. E, se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui para repartirmos o pão da vida. Porque o Senhor Jesus, Ele quer alimentar teu coração. Ele quer fazer você beber da fonte da água da vida eterna. E para isso, precisamos passar momentos aqui, estudando a sua palavra, porque o sonho de Deus é ver você lá na eternidade. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.